Vamos seguir agora nas outras plataformas e falar agora sobre o apagão que ainda afeta São Paulo. Cerca de 200 mil imóveis seguem sem luz. E o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes, se reuniram com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, para falar sobre esse tema. Misael Mainetti vai trazer as informações para a gente agora. O governador Tarcísio de Freitas tá pistola com essa história, né, Misael? Tá pistola sim, Evandro. Muito boa tarde para você, para todo mundo no estúdio, para você que acompanha o 3 em 1. Nós estamos ao vivo aqui no Palácio dos Bandeirantes. Nesse momento, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está reunido com o atual prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, e também com o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Se vocês ouvirem algum barulho de música aqui que começou agora, é porque está ocorrendo um evento aqui atrás da Defesa Civil, só para justificar. Mas nesse momento eles estão reunidos, em reunião. Conversei com a assessoria aqui do Palácio. O governador não vai mais dar entrevista hoje, mas talvez Ricardo Nunes e o ministro ainda falem. A gente está aguardando uma resposta. Mas vamos repercutir aí o que o governador disse mais cedo e também o atual prefeito de São Paulo. De acordo com o governador sobre toda essa situação do apagão que está acontecendo aqui na capital paulista, o governador disse que a Enel tem que sair do Brasil. Ele também pediu um processo de caducidade, que seria uma forma, de extinguir, de acabar com algum serviço aí, com alguns serviços por meios legais. E o governador, ele explicou mais cedo à imprensa, durante um evento, que não tem diálogo com a Enel, que a empresa ela não é punida pelo Ministério de Minas e Energia, que seria aí o responsável, junto também da Agência Nacional de Energia Elétrica, para punir, responsabilizar por tudo o que está acontecendo, por esse monte de casa, que está sem energia ainda. Então essa reunião é para tratar aliás, sobre isso. Provavelmente eles devam ali sair com algum anúncio ou com alguma decisão muito em breve. E vale destacar por que o Tribunal de Contas da União é importante nesse caso, porque é ele que responsabiliza o agente fornecedor do serviço, no caso a Enel. O que disse Nunes também mais cedo durante evento. O atual prefeito, e candidato à reeleição, ele disse sobre o ministro de Energia, Alexandre Silveira, que o ministro tem sido omisso, e ele também usou o termo que ele fica de conversinha mole. Tem um detalhe, Alexandre Silveira é do PSD, que é um partido que é da base do presidente Lula, e aqui em São Paulo a sigla é aliada do governo Tarcísio de Freitas, que apoia Nunes. Então é importante fazer esse desenho político para vocês. E a gente aguarda então uma resposta aí sobre um possível anúncio dessa reunião que acontece entre o governador Tarcísio de Freitas, o atual prefeito candidato à reeleição Ricardo Nunes e também Augusto Nardes, que é o ministro do TCU. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Bom trabalho para você. O Alan Gani, o governador Tarcísio de Freitas diz que a Enel teria que deixar o país porque depois de mais esta situação de apagões na principal capital do país, na maior capital do país, seria inaceitável se manter com uma companhia como essa. Olha, a crítica do governador, Evandro, no mérito é correta. Então ele está expressando ali uma grande indignação de uma empresa que não vem prestando bons serviços à sociedade aqui em São Paulo. Agora, não é trivial tirar uma empresa de distribuição de energia aqui em São Paulo, Como é que você vai fazer isso na prática? Como é que você vai operacionalizar, Como é que ela sai? Como é que você rompe o contrato? E aí, evidentemente, que tem todos os equipamentos, instalações, e aí uma outra empresa vai assumir no lugar. Não é uma questão trivial. Agora, de qualquer forma, a crítica contundente do governador de São Paulo mostra uma grande insatisfação em relação à empresa e vai ao encontro do sentimento da população. Piperno, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz essas críticas principalmente depois dos levantamentos que mostram os prejuízos aqui na capital e na região metropolitana por causa da suspensão de energia. Prejuízos que, segundo a FEComércio, para os setores de comércio e serviços, chegam a 1,65 bilhão de reais. A gente está falando de um baita rombo aí para essas empresas. Claro que sim. Ontem a gente discutiu a questão de como a reforma tributária impacta o setor de serviços. Imagina todas essas empresas
que estão instaladas aqui na Grande São Paulo, nessas regiões atendidas pela Enel. E aí a gente está falando de comércio, a gente está falando de indústria, de pequenos negócios. A gente, quando olha, por exemplo, um volume desse, já pensa, obviamente, em grandes marcas, em grandes empresas. Mas tem um negócio do seu João, da Dona Maria, da esquina, e eles dependem disso, né? Pequenos negócios, pequenos mercadinhos e tal, gente que perdeu todo o seu estoque, gente que perdeu, né, toda a sua capacidade de operação. Como é que esse pessoal vai fazer para reaver prejuízos? Então, primeira coisa, a Enel, desde sempre, ela ficou impune. Eu disse ontem que essa empresa tem que ser processada criminalmente, inclusive, porque olha só o que ela tem provocado, o drama que ela tem causado em muitas vidas de pessoas físicas e também, enfim, também jurídicas. Outra coisa, a chuva de sexta-feira foi uma chuva de 15 minutos, meia hora. Imagina, então, a perspectiva que nos aguarda quando, de fato, começar aqui em São Paulo a temporada de chuva. Então, você que está em casa em dezembro, em janeiro, procure, sabe, um outro abrigo, uma outra cidade, né? Casa da avó, casa do tio, do amigo e tal, porque você não vai conseguir conviver aqui na Grande São Paulo, porque essa porcaria, esse lixo dessa empresa vagabunda vai te deixar às escuras de novo. Então já vai se prevenindo. Agora, se houve aqui em São Paulo algo muito sério em novembro do ano passado, com aquele apagão prolongado, depois no início do ano de novo, veja, por que também até hoje não foram feitas as obras de reparação que se apontaram na época e também porque não se atacou mais firmemente a questão de podas que a empresa alega agora, que também ajudou a aumentar esse estrago todo. Exatamente, né? A questão é que eles tiveram um recado. Esse recado foi mais do que dado por conta da quantidade de pessoas que ficaram sem energia elétrica, sem água, enfim, sem tudo aquilo que é fornecido a partir da energia aqui em São Paulo. E aí, quando vem um novo temporal, parece que nada mudou, né? As pessoas enfrentam exatamente o mesmo transtorno, inclusive chegando a esta terça-feira com 200 mil imóveis ainda dependendo de manutenção para terem esse serviço que é básico, Zé Maria Trindade. Você acha que está faltando também um pouco mais de atuação das agências reguladoras, nesse caso da ANEEL? Eu fui o primeiro a falar das agências reguladoras. Eu acompanhei a formação das agências reguladoras, cobrindo lá atrás a privatização, né, em que o então ministro que iniciou o processo de privatização primeiro na área de telecomunicações, Sérgio Mota, me explicou a função da agência reguladora e eu achei muito bonito. Seria uma instituição forte, com mandato fixo, né, ou seja, independente do governo, para defender o consumidor, porque a partir da privatização o governo ia sair ficando apenas ali com a regulamentação. E as agências com a força também de regulamentação e de fiscalização. E aí foi assim, criaram a Anatel, de telecomunicações, depois outra, na área de transportes terrestres e foi crescendo. E viraram cabidões de emprego, salários altos e cabide de emprego com mandato fixo. Veja bem, a Agência Nacional de Mineração vem a público dizer que não tinha um fiscal para fiscalizar as barragens do Brasil inteiro e que teve redução de material, de pessoal, teve corte de verbas. Mas espera aí, se não está funcionando, o diretor, presidente da agência reguladora tem que vir a público dizer, olha, eu estou renunciando por falta de condição de trabalho, ou parar a agência. Que aí todos entenderiam, olha, nós estamos sem proteção. Isso que está acontecendo em São Paulo é inconcebível, ninguém poderia imaginar. Senhores, isso acontece em cidades do interior, acontece em bairros, acontece em estados menores, né, no norte do país. Agora, no coração financeiro do Brasil, na locomotiva do Brasil, São Paulo, ficar 4 dias sem energia, isto é inimaginável. Nem se a mãe de Ná falasse isso, todo mundo, não, mãe de Ná. A senhora geralmente é muito exagerada, mas desta vez exagerou pesado, né? Não, é inconcebível isso. A energia hoje é vida, não é só produção, não é só comércio, mas é vida. E está acontecendo isso. Fala, Segré. Eu estou aqui verificando, Evandro, em que países está a Enel. É um grupo italiano, todo mundo sabe disso.
dentro do Brasil está em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E quando a gente olha todos os países que têm intervenção da Enel como empresa de fornecimento de energia, nós temos Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Guatemala. É muito país como para que justamente tenha uma prestação tão ruim na cidade de São Paulo. Eu continuo pensando que não está sendo rentável o negócio, que não dá, dentro dos cálculos da companhia, ver a forma de rescindir esse contrato, que está buscando de que essa concessão seja retirada. Não é possível, do ponto de vista da experiência de uma empresa e do tamanho de uma empresa como a Enel italiana, prestar um serviço tão ruim numa cidade tão importante como São Paulo. Ou é negligência, ou é incompetência, ou é vontade de terminar um contrato sem saber como fazer isso. Exatamente, Gustavo Segre. A gente vai continuar acompanhando essa história.